Estão me ouvindo bem? Então, está saindo aqui? Está saindo aqui? É um pouco baixo. Pouco baixo. Deixa eu ver. A sua voz é boa. A minha voz é boa, né? Já me falaram que eu tenho voz de trombeta. Reverbera. Ainda mais quando a gente é tomada por emoções, ela fica mais alta ainda. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. É setinha para a direita? Eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês nesta noite e dizer que o Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama recebe a todos com muito carinho para uma visita. Nós vamos ter agora no mês de agosto, no dia 16 de agosto, um momento de arte muito, muito tradicional na nossa casa, é um sarau de música. E acontecerá num domingo após o Dia dos Pais. Às 16 horas a gente abre o salão, às 16h30 acontece as apresentações, né? A Nurimar já participou no ano passado, nós já estamos de olho nela para fazer a nossa cantata de Natal. E a gente vai assim valorizando a arte espírita que traz o bem, o belo, né, como uma reflexão, uma mensagem cristã. Então, nós temos aí a alegria como terapêutica da alma. Foi um assunto que estimulou a fazer uma reflexão, porque, na verdade, eu me deparei com um artigo de uma revista de ciência, né, de psicologia, que falava a questão da risoterapia como uma forma de você tratar algumas questões da saúde mental. E eu pensei assim, poxa, mas Joana de Anjos já fala muita coisa referente a isso. E aí eu comecei a me desdobrar em algumas leituras e eu trouxe para vocês aqui, não um ensinamento, mas, na verdade, um convite para que a gente possa pensar a respeito, para que a gente possa fazer alguma reflexão íntima, para que a gente possa, amanhã, ao despertar, ver a vida com outro olhar, né? Então, a gente traz aqui para começar, uma reflexão de Sueli Calder Schubert. É uma escritora, né, espírita, que se desdobra muito nas suas pesquisas, nos seus apontamentos, tem vários livros publicados de autoria dela, e ela fala sobre isso. Emocionar-se é próprio dos seres humanos e nos enriquece a vida de experiências infindáveis. E em cima dessa colocação muito oportuna que ela nos faz, eu comecei a pensar que cá entre nós, quem de nós aqui está realmente preparado para enxergar o mundo hoje do jeito que ele se apresenta? Quantos cenários o mundo hoje atual está nos oferecendo para que a gente possa olhar para ele e nos sentirmos bem, felizes, contentes, alegres? Vocês acreditam que, de fato, o mundo moderno, hoje, ele promove a alegria ou não? Ou ele está mais sombrio, mais cinzento, onde coisas estão muito mais sendo divulgadas para nos colocar mais tristes, mais, né, melancólicos, muito mais assim, receosos, temerosos. O que vocês acham? Vai depender muito do nosso olhar, né? Sim, mas eu estou falando no cenário global hoje, ele é propício para que a gente tenha um olhar alegre ou um olhar mais cauteloso, mais preocupante? O que vocês acham? A vida está realmente com propósito de felicidade, de alegria? A mídia hoje promove mais que cenário para nós? Terror, tristeza, caos, guerras,
A agressividade, violência, Falta de respeito. falta de Mas a respeito. gente tem que saber também se a gente está tratando de Brasil ou de mundo, né? Mas a gente faz parte da humanidade. Então, no cenário humano, Do mundo que é bom se lembrar. a gente percebe com isso que a identidade cultural ela tem um peso muito grande, né? Então, nós percebemos que no cenário geral, hoje, quando a gente liga as mídias sociais, as televisivas, né? A gente percebe muito esse cenário que nos coloca muito mais para baixo do que para cima, correto? E isso tem aumentado consideravelmente, como reflexo, a saúde mental. Altos índices, né, de depressão, de ansiedade, não é mesmo? De temor. A gente sai à rua e não sabe se a gente vai voltar seguro para nossas casas, não é mesmo? Independente do lugar onde que a gente vá. Isso é o que nos mostra o cenário, né, das mídias, né, das televisões, das revistas, dos artigos. E saiu recentemente agora uma estimativa que o Brasil é o segundo maior país no mundo com ansiedade. Segundo, né? Então a gente percebe que há de se fazer alguma coisa, que nós estamos cada vez mais vivendo tempos difíceis. Esses tempos difíceis já estavam previstos, né, lá na Bíblia, né? Desde os profetas falavam dessa questão, dessa virada, desses momentos de dificuldade. O fato é que Richard Simonetti, estava vendo ali, tem toda a coleção de Richard Simonetti, que é um escritor espírita também, tem um título que eu estava sentada ali, eu estava vendo, Abaixo a Depressão. Isso já lá em 1996, acredito que todo mundo viveu a época de 1996, né? A década de 90, correto? Na década de 90, o que nós tínhamos? Nós tínhamos basicamente jornal, revista e televisão. Quando chegou a popularização da internet, a internet para todos, é como que houve um ponto de virada. O nosso olhar ganhou o mundo e ganhou uma velocidade muito acelerada. Então, o fluxo de pensamentos, ideias e sentimentos se tornou vertiginosos. E isso, consequentemente, trouxe alguns efeitos. Nós estávamos preparados para enfrentar essa revolução, né, da comunicação? Não. E vocês acham que os jovens de hoje, não digo a geração do milênio, né, porque a geração do milênio é quando virou, passou para o ano 2000, eles ainda pegaram alguma coisa do tempo analógico, né? A gente ainda tinha o telefone, né, tijolão, ainda tínhamos algumas informações muito ainda acanhadas. Hoje, a velocidade da informação chega vertiginosamente e uma notícia atrás da outra. Não há tempo de você digerir naquela notícia que passou. Tal é a velocidade com que o mundo hoje corre. Ao ponto de hoje nós não sermos mais reconhecidos como as nossas identidades próprias. Você não é reconhecido mais pelo seu nome, seu sobrenome, você é reconhecido pelo seu CPF, correto? Quando te perguntam qual é o número do CPF, depois vem o nome, onde mora, o que faz, não é mesmo? Hoje nós somos praticamente um código de barras. A gente coloca a nossa impressão digital para sacar dinheiro, não é mesmo? A gente tem tudo mecanicamente. Nós perdemos praticamente a nossa identidade. E isso é muito sério, porque quando a gente fala de identidade pessoal, a gente também está se referindo a emoções. Somos seres primitivamente emocionais. Depois, seres racionais. Porque se nós olharmos os nossos antepassados, primitivo, quando a Terra era ainda um planeta primitivo, do Homo sapiens, a gente tem aí a impressão de que ele primeiro reagia emotivamente para sobreviver, para depois criar estratégias para poder seguir à frente. Então a gente criava um medo, né,
de ser morto por algum animal, alguma fera, e depois que a gente conseguiu usar a nossa inteligência racional, é que nós criamos estratégias para poder continuar a viver. Concordam? Então, primeiramente, nós reagimos emocionalmente. Isso faz parte da nossa natureza humana. Depois, a gente começa a desenvolver pensares para alcançar reflexões e sabedorias e criar estratégias para a gente poder dominar o nosso território. Então, nós somos ainda aqueles seres que traz das suas lembranças o ato de guerrear para poder se defender. Ainda temos estratégias, né, que nos fomenta a luta, que nos fomenta a conquista, que nos fomenta o domínio. Isso é da nossa natureza. Porém, nós estamos agora num nível em que contrapõe a esse instinto animal, a esse instinto emocional primitivo, uma inteligência. E é esta inteligência que nos fez chegar hoje aqui no SEAC. A busca do conhecimento, a busca do saber. E temos ali, então, uma pesquisadora, não é espírita, é do reino acadêmico, né? Tem ali embaixo a referência dela, do que ela faz, né? Ela é uma neurocientista, né? E Silvia Helena Cardoso, ela diz: nós somos criaturas que necessitamos criar estruturas sociais e viver bem. Então, nós precisamos ter relações pacíficas com as pessoas ao nosso derredor. Como nós falamos, isso nem sempre nos é permitido, porque vivemos num mundo que contrapõe a esse estado, essa necessidade de bem-estar. Mas nós buscamos viver bem. Mas é uma luta diária, concordam? Aí a gente faz essa seguinte pergunta: que emoção predominou no seu dia hoje? Estamos aqui no SEAC, 19h30. Como foi, do seu acordar até agora, a emoção que mais esteve presente durante as suas horas do dia? Que emoção foi? Vocês lembram? Qual que foi a mais dominante? Acordar. A emoção. Não é atitude. Atitude é uma coisa, a emoção é outra. Que emoção dominou o seu dia? Foi o quê? Alegria. Foi também? Qual é a emoção? Foi desânimo? Foi tristeza? Foi cansaço? Foi apatia? Foi saudade? Foi preguiça? O que foi? Pensem nisso. Por quê? Porque muito do que nos predomina, a emoção que predomina em nós durante a maior parte do tempo vai muito nos dizer sobre a nossa saúde mental. Sabe? E isso tem relação com a nossa presença no mundo. E isso tem relação, conforme a colega nos colocou aqui, a nossa maneira como enxergamos a vida. Então, tudo isso nos faz pensar que as emoções, enquanto um impulso, ela gera uma ação imediata, que provocam reações específicas. Então, se você tem, durante o seu dia, uma parcela onde você ficou irritada ou irritado, ou desanimado, ou com raiva, se isso ganhou uma proporção intensa no seu dia, isso trouxe uma reação física em você. Tanto isso é verdade, não sou eu que estou dizendo, são os pesquisadores, que as emoções, quando elas não são trabalhadas, quando elas não são percebidas, quando elas não são aceitas, quando elas não são acolhidas, quando ela não for resiliente, ela, acumulada no seu organismo físico, trará alguma consequência. Vocês concordam? E essas consequências, ela pode ser de curto, médio e longo prazo.
Porque há emoções em que você vai engavetando dentro de você, sem você se perceber, torna-se daquilo uma característica ao ponto do outro reconhecer: ah, Denise é uma pessoa muito nervosa. Mas eu nasci nervosa? O que me fez nervosa? Entende? Impaciente. O que me fez cética demais, amargurada demais? São essas questões que a gente chama de feedback. Muitas das vezes a gente não se percebe que nós estamos seguindo nessa linha emocional, porém o outro nos fala: ah, você está muito ansiosa, você está muito acelerada, está plugada em 220. Ou o contrário: poxa, você precisa se movimentar mais, está muito parada. Que ostracismo é esse? Então o outro nos dá um feedback. E aí são sinais que a gente tem que parar e perceber até que ponto isso está sendo uma dominância no meu campo emotivo. Ao ponto de gerar, talvez, a médio e longo prazo, uma enfermidade. E essa enfermidade, né, segundo alguns autores, vamos ver aqui, né, elas trazem atitudes. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida de se colocar em público, quando ela é convidada a subir ao palco, o que ela acontece com ela? Sudorese nas mãos, começa a gaguejar, o olhar, ela se perde, se divaga, o comportamento dela é de apertar as mãos, não é mesmo? Isso são sinais de que aquela emoção domina aquele momento. Então, a própria Sueli Calder Schubert, que é uma escritora espírita também, ela diz: o medo é a preparação para a fuga. Por que o medo é a preparação para a fuga? Porque quando a gente sente medo, ele vai mandar uma cascata de substâncias químicas, bioquímicas, que irá fazer com que as nossas pernas estejam aptas a correr. Quando você sente cólera, né, a raiva, a primeira coisa quando você é agredido fisicamente, ou é empurrado, ou enfim, é violentado no seu corpo sagrado, a raiva sobe, a primeira coisa que a gente faz é fechar os pulsos, não é mesmo? A gente fica com a raiva pronto para socar. Os olhos se injetam de sangue. E aí a gente tem nos desenhos animados, né, quando a pessoa está com cólera, que os olhos são pintados de vermelho. Mas é por isso, porque o cérebro manda sinais e todo o seu sistema nervoso descarrega em cortisol para poder injetar sangue, para poder a pessoa revidar a agressão. Então, diz, né, a cólera é a preparação para o ataque. Assim como a alegria é prontidão para gargalhadas e a tristeza é a prontidão para as lágrimas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Todo riso é saudável? Toda gargalhada é sinal de alegria? O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta o braço. Quem acha que não, levanta o braço. E quem está em dúvida, levanta o braço. Não sei. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a definir na nossa consciência. Nem todo riso é alegria, mas toda alegria é riso. O que isso quer dizer? Que há pessoas que riem de nervoso. Sabe? Eu, por exemplo, sou uma. Uma vez eu fui no parque de diversões e aí tinha aqueles assentos que você subia e girava e descia, subia, girava e descia. Aquilo, eu subi naquilo e aquele negócio subia e descia, girava, subia e descia, girava, e eu comecei a rir de nervoso. E aí eu percebi, mas como eu falei, eu tenho voz de trombeta, né? Quanto mais emotiva eu fico, mais o tom da voz se eleva. E aí eu estava reparando naqueles risos, as pessoas que estavam na cadeirinha na frente olhavam para trás para saber quem era a dona do riso.
Quem estava atrás ria do que eu ria, e as pessoas que estavam lá na fila, esperando para subir no brinquedo, e falava assim, eu vi quando a xícara desceu, né, a casinha, sei lá, aquele troço lá desceu, a pessoa chegava e falava assim, deve ser muito bom, ela está se divertindo muito. Então, assim, nem todo riso é sinal de alegria. Pode representar sarcasmo, pode representar ironia, pode representar nervosismo, né? Então, a gente tem que começar a separar as coisas. Alegria é um estado emotivo. Riso, né, é uma atitude em que a gente espelha uma emoção. Qual emoção não significa dizer pura e verdadeiramente a alegria. Pode ser N coisas, né? Então, a gente vai aí seguindo, quando a gente vai e busca um autor, né, que diz assim, é a mesma, continua. A raiva, o sangue flui para as mãos, tornando fácil golpear o inimigo. O medo, o sangue flui para as pernas para facilitar a culpa. A repugnância, né, faz com que a expressão se altere, né, de desagrado pelo olfato. A surpresa proporciona uma varredura visual mais ampla e traz mais luz para a retina. Isso me surpreendeu. Porque eu falei assim, gente, eu nunca me dei conta que quando eu fico surpresa, parece que a nossa foco, né? A nossa atenção está focada naquilo e a gente começa a perceber detalhes que se a gente não tivesse surpresa, a gente não perceberia. Então, são estudos que mostram como as reações emocionais, elas causam um impacto orgânico, mexe com toda a bioquímica cerebral, mexe com o parasimpático, mexe com o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático também, né? E aí ela fala também que a felicidade, né, é muito incrementada no centro cerebral para inibir sentimentos negativos e favorece o aumento da energia existente e predomina sobre fatores que causam preocupação. Isso propicia uma sensação de tranquilidade, o que dá ao corpo um total relaxamento, assim como disposição e entusiasmo para a execução de qualquer tarefa e seguir várias metas. Isso por quê? Porque toda a forma como que você olha a sua vida, o seu entorno, como você enxerga o mundo, você vai estimular o seu cérebro, né, a liberar certas substâncias bioquímicas. No caso daqui, né, que ela se refere, da felicidade, é a ocitocina, que é o conhecido como hormônio da felicidade. E quando a gente está em um estado de feliz, que estado de felicidade é essa? É quando você observa uma flor, aprecia, né, o sol nascendo, aquela paisagem, é quando você curte o sorriso de uma brincadeira de criança, quando você está no caldo, né, brincando, né, com os amigos, sorvendo aquele caldo maravilhoso, quentinho, que aquece a alma, quando você está na casa espírita, vendo sorrisos, olhares, contatos, são momentos de felicidade. Momentos de felicidade. Não significa a felicidade plena, porque no estado que nós estamos de evolução, a felicidade é plena? Não. Por quê? Se nós ainda não administramos as emoções naturais em nós, como fazer com que o estado de felicidade perdure muito tempo? Entende? Então é complicado. Você vai ter momentos altos e momentos baixos, né? Então a gente viu aqui algumas questões nesse sentido. E ela fala, terminando sobre o sentimento amor, o que ele acarreta. E diz assim, né? A afeição e a comunhão amorosa procuram uma estimulação parasimpática que resulta em uma resposta de relaxamento em todo o corpo, resultando um estado geral de calma e satisfação. Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, precisamos dos risos, precisamos das brincadeiras,
precisamos interagir com os indivíduos de um grupo social e também para podermos nos sentir leves, desestressados. Hoje que nós estamos percebendo, né, eu sigo três pesquisadoras, duas delas eu sei que são católicas, a outra ela não se titula católica, mas ela tem uma fé, acredita em Deus e tudo mais. A primeira é Andrea Vermonte, procure lá no YouTube, podcast de Andrea Vermonte, conhece? Ela praticamente democratizou a psicanálise, né? A saúde mental através da psicanálise. Não é? Ela traz a psicologia aplicada, a psicanálise aplicada. A segunda eu chamo de... ela se chama Ana Bragança. Ana Bragança? Não, não é Bragança, não. Esqueci o nome dela. Mas é Ana Beatriz. Ana Beatriz, mas ela tem um sobrenome. Eu esqueci o sobrenome dela. E a terceira, ela é neurocientista. Ela estuda a neurociência e ela fala muito dessas questões das tensões, a síndrome de burnout. Vocês sabem o que é síndrome de burnout? A maioria sabe, que já ouviu falar? É o estresse, o excesso de estresse, aliás, é o estresse em alto nível por excesso de trabalho. Chama síndrome de burnout. E a Ana e a Miriam Bragança, essa fala sobre inteligência emocional. Todas as três, assim, excelentes. E elas falam exatamente isso, né? Que a Sueli vem falando também, né? Que a gente precisa do riso, das brincadeiras, das formas, porque são formas, são métodos, são estratégias da gente aliviar essas tensões. Porque você acordou hoje, mas o dia foi tenso, só que você não se percebeu. Porque, dado momento, você teve que acelerar para poder fazer o almoço, não é mesmo? Você teve que dar conta das suas obrigações, você teve que trabalhar, você teve que sair do trabalho, você teve que fazer cumprir uma série de deveres que geraram dentro de vocês certas tensões. Essas tensões, elas podem ser extremamente difíceis e complexas de serem trabalhadas. Outras não, você tiram, de fato, de uma maneira muito mais tranquila e suave. Mas todos os dias, do acordar ao adormecer, nós passamos por tensões. Quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos, né, na fila de um banco, quando nós estamos, né, enfrentando alguma situação de risco, são tensões geradas, né? Essas situações de risco podem ser mais ou menos, mas são tensões que nós vivemos todos os dias. E aí ela continua dizendo assim, como eu vejo o mundo, né? Mas mais do que isso, como eu me sinto neste mundo. Porque você não está sozinho, você vive em coletividade. Como é você vivendo nessa coletividade? Como você se depara com o mundo do outro? Porque o mundo do outro não é um mundo externo, que ele vê e você vê. É o mundo interno dele, que muitas das vezes ele não vê e você vê. Então, a gente tem que começar a se questionar no final do dia. Qual foi a emoção que me dominou? Como eu estou vendo o mundo hoje diante daquilo que me aconteceu, daquele registro que eu tive? Como eu me sinto em relação a isso, ao vivido? E depois, né? Como eu pretendo controlar as minhas emoções? A nossa visão de mundo, então, determina a nossa vida emocional e, consequentemente, nossa disposição orgânica. Tem gente que sofre de enxaqueca, né? Por quê? Tem gente que sofre de gastrite. Por quê? Tem gente que sofre de insônia. Por quê?
Tem gente que sofre, né, de sudorese, não sabe por quê. Tem gente que sofre de tremores e não sabe por quê. Então, tudo tem uma causa. E essa causa está muito relacionada com as emoções que a pessoa desenvolve ao longo do seu dia. Então, a alegria como um método terapêutico. Como ser alegre para quebrar essas tensões emocionais, esse estresse acumulado, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, né? E aí ela vai lembrar, essa pesquisadora, Renato Campos Capella, Freud, que em 1928 disse que o humor, olha, ele está falando de humor, ele não está falando de risos e gargalhadas. É diferente. Humor. O humor como um dos mais saudáveis mecanismos de defesa psicológica, distinguindo da piada, né, considerada inaceitável por sua natureza de agressividade. Porque a gente ri da desgraça alheia. É ou não é? Às vezes a gente faz uma piada de uma situação que para o outro é traumática. Não é isso? Quem de nós aqui já não ouviu uma piadinha de mau gosto? Exatamente. Então, a gente tem que começar a perceber que tipo de humor que nós estamos cultivando e achando graça disso. Isso é ser alegre? Ou isso é ser irônico com a desgraça alheia? Né? E aí a gente tem as três, ela vai lembrar, as três teorias de Woolton. Né? A teoria da superioridade, que acontecia lá até o início do século XIX, depois isso se tornou algo condenável, onde as pessoas, né, da sociedade falavam, né, achavam graça da pobreza, e aí a humilhação em relação ao outro era motivo de graça, de piada, né? Era como se fosse o bullying. Até hoje, né? A gente chama de rolha de poço. Depende também muito de como. Isso aí que a senhora falou é perfeito, só que depende muito de como o outro também aceita isso. Mas aí a gente não está falando do outro, está falando de nós. Sim, tudo bem. Mas por muitas vezes. Mas será que ele aceita mesmo? Ou será que no fundo aquilo ali não deixa uma marquinha? Os tempos modernos é que estão fazendo as pessoas ficarem mais tristes por aceitarem tanto um presente como esse. Você pensa assim? Eu acho que é por falta de respeito. Não. Porque assim, alguém chega assim e fala para você assim, olha lá, chama um careca, né? Hã? Né? Eu falo isso, meu filho é totalmente careca, né? E ele fala assim, picha de mosquito, né? Aí o meu filho assim, ele acha graça, só, né? Mas é desagradável, não é? No mínimo. Não liga, não. Pois é, né? Tem gente que não liga, mas tem gente que liga. Não, mas esses caras só está repleto de razão. Não é? Eu cheguei aqui hoje um amigo que eu amo de paixão, que não vou ligar jamais para brincadeira. Ele falou para mim, você está acabado. E eu sei que não é uma verdade, que ele brinca e os dois riram, ficamos felizes naquele momento. De saudade um do outro. Então é por isso que eu estou falando. Mas se você ouve isso de alguém que não tem essa intimidade, então é 2 pesos, 2 medidas, né? Pois é, mas como nós estamos falando aqui de uma forma mais, de um cenário mais amplo, não individual, a gente tem que começar a mudar essas situações, né? Porque às vezes o que é bom para um é desagradável para o outro. Esse livro também falou do Camara. Você gostou? Eu adoro. Vindo dele, então porque você já conhece, né?
E o mundo seria mais leve, isso que eu estou Eu sou falando. uma pessoa boa, mas se puder evitar é melhor. Ah, belas palavras, né? Porque a gente não sabe o que vai dentro do outro, né? Que trauma nós estamos criando para uma criança que ouve assim, quem nasce burro nunca chega a cavalo. A criança que ouve, eu sou burra. Fala para isso uma criança de 10, 12 anos, que é um pouco acima do peso, e fala assim, ô rolha de poço. Às vezes ela está com um distúrbio, ela ouve aquilo 1, 2, 3, 4, ela vai acreditar que ela realmente está no quadro, né, de depreciativo, de baixa estima. Então a gente não sabe o histórico psicológico que está dentro de cada um. Então, por educação, a gente deveria evitar. Quando nós temos a intimidade, conhecemos o outro pelo direito e pelo avesso, você tem a liberdade, então você aceita. Né? Mas a gente não pode chegar e pegar um fato de uma situação única e generalizar aquilo como uma dominância global, porque não é. Antigamente, eu digo isso porque eu sou bem antigo mesmo. Eu também. Antigamente, no colégio, todo mundo tinha apelido. Tinha. Hoje em dia não se pode mais chamar Não. ninguém por apelido. Você sabe qual era o meu apelido? Eu não gostava. Eu tinha um apelido, eu tinha uma turma de praia, lá em Copacabana, e hoje eu não sou mais, mas eu era muito magrinha. Pode acreditar, eu fui magra, mas tão magra. Chamava de saracura. Olívia Palito. Ai, aquilo me doía. Por quê? Eu olhava o desenho do Popeye e Olívia Palito, e já estou entregando a minha idade, misericórdia. Aí eu olhava aquela mulher toda desengonçada, toda atrapalhada, eu falei assim, eu sou isso. Na cabeça de uma criança de 10, 11 anos, isso pesa. Me chamavam de Dedé Preá. Porque eu era tão magra que meus dentes da frente saltavam à frente mesmo. E o povo ria, chama Dedé Preá. Aquilo me incomodava profundamente. Hoje eu olho para trás e eu olho, sim, foi uma página que eu virei da minha vida, mas naquele momento teve um peso emocional. Eu tenho uma neta. Teve um constrangimento. Eu tenho uma neta. Eu vou entregar. A minha netinha, ela era igual a mim, magrinha, e só tinha rosto assim, magrinha, cabeça. Aí um coleguinha, coleguinha lá na minha sala me chamou de pirulito. Magrinha com a cabeça grande, porque a cabeça sobressaía. E o que você respondeu? Eu chamei ele de cabeça de fósforo, porque ele é tão magro quanto eu. Então, ela levou na esportiva, mas incomodou. Tanto incomodou que ela foi falar o fato para mim. Então, a gente traz, na verdade, um histórico de coisas boas e coisas ruins. Como você vai trabalhar essa psicóloga, né, a Miriam Bragança, ela diz assim, infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira. Porque mesmo na fase mais avançada da idade, a gente traz os ecos dessa infância, das coisas que nos moldaram a nossa personalidade, o nosso modo de ser. E isso se refere à questão da maneira como nós lidamos com um processo, né, de interação e de relacionamento interpessoal. E aí fala, né, continuando aqui, as 3 teorias, da superioridade, nós falamos, da incongruência, que ele falou assim, vem alguém na rua, escorregou numa casca de banana, caiu todo estabelado e você, ri. Porque é uma incongruência. Por que é incongruência? É o susto. O susto gera o riso, mas esse riso é saudável? A dor que caiu, se machucou, não sei o quê. A gente, às vezes, até para disfarçar, a gente tira sarro da gente mesmo, quando a gente comete alguma gafe, não é mesmo? Aí todo mundo ri, você ri, mas no fundo está doendo. Então, é a teoria da incongruência, onde esses risos não são risos de alegria, são risos moldados a uma situação, né, emocional nem sempre saudável.
E tem a teoria da liberação, que é essa que, de fato, te traz o bem-estar, tanto para quem vive aquela emoção, para quem observa aquela emoção no outro. Então, existem essas três. Aí a gente pensa, qual das três é a mais saudável? Né? E aí a gente vai dizer que a alegria ela é muito importante, porque quando você está com a dominância do estresse, você tem baixa imunidade, você tem doenças autoimunes, você tem até predisposição ao câncer. E isso vem através de quem? Do desânimo, da tristeza, dos sentimentos negativos, raiva e ódio reprimidos. Né? Então, hoje, eu estava conversando com um colega lá e estava falando assim, eu tenho a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Vocês já ouviram falar? A doença autoimune, ela é assim, o seu organismo, o seu campo imunológico, não reconhece as suas próprias células saudáveis e ela combate isso em você. E a Hashimoto, ela faz com que todas as minhas taxas caem, vitamina A, B, K, silêncio, cai tudo. Muito. Esse passado, lembra que eu falei? Infância é uma terra que se pisa a vida toda? Todas essas lembranças da infância, eu refletindo comigo mesmo, sabe? Falei assim, cara, quantas vezes eu me senti incomodada, eu não me posicionei diante da vida. Nunca cheguei e falei assim, olha, o que você falou pode ser engraçado para você, mas me incomodou. Porque naquela época eu não tinha maturidade para me posicionar. Então isso foi se acumulando. Ao longo do tempo a gente vai acumulando raiva, irritação, desânimo, tristeza, mágoa. Quantas mágoas reprimidas a gente traz que a gente não sabe trabalhar, administrar dentro da gente, não sabe buscar opções alternativas de contrapor essas emoções e a gente vai desenvolvendo enfermidades físicas. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E o que a gente traz aqui hoje é justamente trazer como uma opção estratégica para combater tudo isso que nós falamos até aqui, a alegria, o bom humor. Né? Como ela pode beneficiar a nossa saúde? Então, no livro Vida, Desafios e Soluções, fala da risoterapia, que significa o recurso precioso para evitar determinadas contaminações, mas também para auxiliar o restabelecimento de patologias graves, principalmente as infecções mutiladoras. No meu caso, foi mutiladora, né? Está comendo todo o meu campo imunológico. As degenerativas da máquina orgânica e vários distúrbios nas áreas emocional e psíquica. Então, a gente vê que a gente precisa encontrar jeito de rir, de nos tornarmos felizes, procurar estabelecer um planejamento. Hoje eu quero rir pelo menos 10 vezes, sabe? Porque a gente está perdendo as rugas do sorriso. Estamos ganhando as rugas das preocupações. O que te faz rir? O que te deixa bem? O que te deixa alegre? É você sentar, ter um bom jantar, companhias que te fazem pensar, né, o quanto você é querido, o quanto você é importante. Então, é isso que a gente tem que alimentar, né? E aí a gente vê que o riso, né, estimula a produção de endorfinas, que diminui e previne a dor, diminui a pressão sanguínea, as doenças cardíacas e o hormônio do estresse, consequentemente o próprio estresse. Então, rir 100 vezes durante o dia, isso aí é um pesquisador, né? Tem o mesmo efeito cardiovascular que fazer exercício de remo durante 10 minutos. Isso é uma pesquisa acadêmica. Outra pesquisa acadêmica que eu achei muito interessante foi desse autor Berk. Os benefícios físicos do humor foram comparados a exercícios aeróbicos. Né? O humor demonstrou aumentar a tolerância à dor, o poderoso mecanismo de luta usado para a diminuição do medo, ansiedade
estresse psicológico, além de melhorar a habilidade de lutar contra doenças. E aí a gente traz uma experiência que eu achei muito interessante desse autor, Dillon, em 1985. Parecia que estava antevendo os dias atuais. Ele pegou 2 grupos de pessoas. No grupo A, ele reuniu as pessoas e apresentou uma comédia. No grupo B, um documentário. Terminada a apresentação, ele coletou a saliva dos 2 grupos. Essa substância imunoglobulina, IgA, ela é responsável para manter o campo imunológico no nível tal que permite a prevenção de certas doenças. Quem você acha que estava com maior índice de imunoglobulina? O grupo A ou o grupo B? O grupo que assistiu a comédia. Teve uma outra aqui, um outro autor, né? E aí a gente faz essa pergunta: o que te faz rir? Né? O que te faz rir? E esses 2 autores, eles fizeram uma pesquisa também com um grupo de idosos. E aí eles fizeram o mesmo sistema, como aquelas pessoas de mais idades tinham maior saúde física e mental. E aí eles descobriram que o contato com crianças e contato com animais melhorava o sistema dele, né? E aí eles tinham ali um escudo muito importante. Por que crianças? Porque crianças são espontâneas. Crianças são leves, são alegres, né? São curiosas, são parceiras. Né, vovô? Né, vovô? Brincar com criança é muito bom, né? Brincar de pega-pega. É? Ela é muito séria? Aí você implica com o seu avô? Você implica? Não? O que você mais gosta dele? Hã? O carinho? Ele é muito pegajoso, assim que cola, assim, é? Às vezes te sufoca. O que eu mais gosto do avô é mesado. Ainda não tem. Ainda não tem. Não, vai ter, mas ainda está. Ainda está dependendo da gente. Então a gente chega nas considerações finais, né? Quando a gente vê o autor Emmanuel, que fala que há uma necessidade de todos nós voltarmos a procurar uma terapia, um tratamento natural. Não precisamos de muitas medicações pesadas, às vezes é necessário, né? Porque a gente, como espírito, temos que entender que a gente tem o plano espiritual, né? E o plano material. E entre o plano espiritual e o material, nós temos o plano mental, o plano emocional, né? Para poder depois chegar à expressão do corpo, do ser no estar materialmente encarnado. Então, Richard Simonetti, nesse tema de hoje, problemas de sempre, ele fala: simplifique sua vida. Não valorize os problemas. A cada dia basta o seu mal. Quem disse isso? Olha, que visionário ele foi, né? Então, assim, não adianta. Eu tenho uma amiga que eu aprendi com ela numa sentença. Ela chegou assim: Denise, estou com um problema sério de água lá em casa. Raquel, o que houve? Então, me chegou uma conta d'água lá em casa. Eu sabia o que essa conta me esperava. Eu nem abri a conta. Não vou estragar meu fim de semana por uma conta de água. Vou deixá-la para abrir segunda-feira. Tá certo. Se ela abrisse na sexta-feira, o que aconteceria com o fim de semana dela? Água no choro. Água não. Só preocupação, só por reação. Ai, tem que chegar segunda, tem que ir lá. Naquela época, ela não tinha tudo, aplicativo, não tinha nada, tinha que ir na loja. E aquela por reação de ter que ir, de não sei o quê. Pode entrar. Então, assim, a gente percebe que a gente precisa simplificar e percebendo a maneira, considerando todas as suas emoções do seu dia,
No início da semana, no meio da semana, no final de semana, como você trabalha e percebe a sua emoção, busque coisas que te dê alegria. Tá? Não abra problemas para não estragar seu fim de semana. Tá? A cada dia baixa o seu mal. Então, não precisamos nos sobrecarregar. Tornar a vida leve é simplificar. Porque o cenário do mundo não está pedindo isso. Está pedindo o quê? Corra, rápido, faça, compre. Não é isso? Às vezes você está lá, Mercado Livre, Shopee, Shein. Ih, que isso aqui é bom. Ih, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui. Aí vai o dedinho só assim, né? Enche o carrinho. Enche o carrinho. Tem lá, o meu tem 23 itens, mas eu não compro. Eu falei assim, isso um dia, né? Aí eu desviro. Aí depois eu vou lá, deleto. Eu não preciso disso, eu não preciso disso. Mas é isso. São sinais dos tempos que exigem de você uma postura que não é da sua natureza, do humano ter. Você é obrigado a ser aquilo. A ter aquilo. Mas, de fato, a gente precisa. Poxa, hoje a gente precisa. Tem lá tanta bugiganga. O que você faz é que simplifica. Né? É claro que hoje eu não dispenso uma máquina de lavar e um fogão, né? Porque eu não quero lavar roupa na beira do rio, nem cozinhar no fogão de lenha, ter o cabelo todo chamuscado de brasa e o nariz cheio de cinzas. Não é tanto, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não extrapole ao plausível. Né? É-me útil? É necessário? É de fato importante? Se não é, não posso simplificar? Então, simplificar a vida, né? É isso. E Joana, nesse livro também, Vida, Desafios e Soluções, ela sugere alegria de viver. A gente percebe hoje na mídia, né, um alto índice de quem está falando essa psicóloga, neurocientista, né, a Ana. Ela diz assim, hoje eu estou fazendo um estudo para saber qual é o índice de suicídio dos influencers. Porque a pessoa está na mídia, veste aquela persona, que tudo é lindo, maravilhoso, estou sempre sorridente, e às vezes ela se perde na imagem, porque a realidade dela é o oposto disso. E ela vende aquilo para os seguidores, os seguidores compram aquele produto, que é aquela imagem, e aí você começa a ter uma repercussão daquilo que você vê. Então, eu preciso ter o tênis, o tablet, o celular, a roupa tal, o jeito tal, o cabelo tal, a unha tal, não sei o quê, tarará, 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 e você acaba construindo uma imagem que não é sua. Você está apenas repercutindo aquilo que aquela pessoa está vendendo para você. E aí a gente perde a nossa identidade. Você deixa de saber quem você é. Então, tenhamos cuidado, nós que somos adultos, em relação aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos próximos. Né? Essa semana passada, o meu filho foi na festa junina da minha netinha, e lá ele chegou com um peão de madeira. E aí a minha netinha fala, pai, o que é isso? Não sabia o que era um peão. Aí o meu filho, que graças a Deus teve infância em terra de chão batida, soltou pipa, jogou bola na rua, pulou cerca, correu de boi, né? Teve lá as suas peraltices de crianças, como todas têm, mostrou para ela o que era jogar um peão. E é interessante que ele está agora com 45 anos e lembrou a idade, quando ele tinha 10, 11 anos, de como jogava peão. De lá para cá ele deixou de jogar, mas o fato de pegar aquele instrumento e lançar no chão, e ela, netinha, né, a filha dele, vê aquele bicho, aquele trocinho rodopiando, ela achou mágico. Gente, como pode? Como faz? Aí ela está descobrindo jogar peão, jogar bola de gude, sabe? Jogar queimado. Por quê? A alegria não precisa de coisas complicadas. A felicidade está na simplicidade.
na alegria de viver. E hoje a gente vive mergulhado numa tecnologia, isso está lá no Livro dos Espíritos que fala, né, as duas asas, né, do amor e da inteligência. O planeta Terra está alcançando um ponto de virada, onde a tecnologia está massificada de tal modo no cotidiano das pessoas que está oprimindo-as. Está oprimindo e levando a um alto índice de suicídio. Vários artistas quem é dorameiro aqui? Acompanha os doramas, as séries asiáticas, ninguém? Gente, no maior modismo agora. Olha, alto índice de atores coreanos, japoneses, chineses suicidando. Porque aquele lab, sabe? Aquela corrida, tem que fazer, tem que produzir, tem que fazer, trabalham às vezes 12 horas e não para viver. Então, eles são treinados desde os 11 anos a viver uma imagem, a não ter uma identidade própria. Principalmente os chineses. Sim, sabe? É uma cobrança muito grande. Então, a gente percebe que a gente vive num mundo de muito risco para a geração. A gente chama agora de geração Z. Acabou a geração do milênio, né? Agora é a geração Z. A geração Z não sabe o que é um telefone analógico. Não sabe. Você sabe o que é telefone analógico? Você já viu máquina de escrever, de tecla? Hamilton? Não? Pois é. Pô, depois pesquisa, você vê o que é. Hoje a criação ainda é cheia de manivela. Pois é. Olha, até pouco tempo. Pois é. Então a gente chega que a alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. E a gente forma aqui essa tensão artísticas e culturais e estética. Porque a estética é o quê? A aparência, né? A estética, por exemplo, artisticamente, a gente tem que quebrar esses tabus. Hoje eu vejo assim, na nossa casa, nós temos uma atividade de danças circulares, danças espíritas, né? A gente pega canções espíritas e trabalha uma rede de apoio, dando as mãos, dançando. Aí tenho duas alunas, assim, novinhas, e elas me dão um show. Falei assim, cara, quando eu crescer, quero ser igual a elas. Uma tem 87 anos e a 80 tem 83. E a gente dança em roda e executa todos os movimentos. Então, é o quê? É estética. Quando é bem viver, é uma estética saudável. Porque a gente ouve assim, não, bailarina tem que ter um corpo magro, né, esguio, esbelto. É ou não é? Tem que ser feia. Né? Hoje não pode ser feia, alto, baixo, gorda, magra, né? Não interessa se é branca, preta, se é indígena, se não é, se é rico, se é pobre. Hoje nós vivemos uma estética de valorização do belo através do bem. Então, se é para o bem viver, para a saúde, para o progresso, né, para a autoestima, para a saúde mental e física, não precisa ter uma estética padronizada. Ela tem que ter um acolhimento. Então, a gente vê hoje, né, que o próprio movimento espírita, ela está amadurecendo, né, essa ideia do bem viver através da leveza da alegria, né, da alegria de viver. Então, a gente percebe aí que, à medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação, que seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Então, que a gente saia daqui hoje com a certeza de que a gente precisa ser mais alegre, criar rugas de sorrisos e não de preocupação. Não valorize a dor, não valorize a preocupação, não valorize, se permita, né? Se permita ser, não o outro quer que você seja, porque a gente às vezes se anula
para o outro. Hoje eu quero caminhar na praia, mas está muito frio. Então fica no seu cobertor e eu vou, porque eu quero ser feliz assim. Porque quem ama, respeita. Né? Quem ama, abraça, acolhe e aceita. Né? O que o outro é, como é e por que é. E às vezes vai muito na contramão do que você é, do que você pensa, do que você faz. Mas aí é o momento do outro, o pacote dele, não é teu. Então, essa história de se anular em nome da paz, você está ali, ó, reprimindo. Então, é preciso se posicionar, falar para o parceiro, para a parceira, para o filho, para o neto, olha, isso não me fez bem. O que você me fez, o que você me disse, não me fez bem. Pode não parecer grande coisa para você, mas para mim me incomodou. Né? Eu prefiro que você não repita isso. Para que a gente se posicione assim, a gente está dizendo ao outro que não aceita abusos. Porque muitos relacionamentos estão assentados nas conveniências sociais e nos abusos. E não podemos mais estar nesse tempo. Né? Então, a gente termina aqui, né, trazendo algumas palavras. Se vamos ter rugas, que seja de tanto sorrir. Dificuldade pode ser grande, mas em Deus sempre encontro motivos para sorrir. Então, que a gente termine aqui com todas essas colocações. Desculpa, o avançado da hora, né? Mas eu acredito que a gente, quando fala, a gente fala com amor e a gente fala primeiramente para nós mesmos. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui desta noite muito mais leve, feliz e alegre, né? Pela oportunidade que vocês me deram de me ouvir.